iremos apresentar casos que chocaram a sociedade, que viraram livros, documentários, séries e muito mais. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960. Ele cresceu em uma cidade de Ohio, numa comunidade tranquila de classe média. Seu pai era químico e sempre estava ocupado com o trabalho e pesquisas acadêmicas. Então quase nunca estava em casa, mas sempre deu muito carinho a Jeffrey, assim como sua mãe, embora ele não fosse tão próximo dela. Josie e Lionel brigavam muito. O casamento deles era extremamente problemático e eles sempre não se suportavam, mas sempre permaneciam juntos. Jeffrey descreve que tudo começou quando ele tinha entre 15 e 16 anos de idade. Nessa época, ele já fantasiava sobre sexo, controle, poder e domínio completo sobre outras pessoas. E descreve que existia muita excitação, medo, prazer e de todas essas emoções que se misturavam em sua cabeça. Mas como ele era apenas um adolescente, não conseguia colocar em prática nenhuma de suas fantasias. Nessa mesma época, ele descobriu um fetiche em pele e ossos. E aproveitou que sua casa ficava próxima a uma rodovia movimentada, que sempre tinha animais que acabavam sendo atropelados e morriam na beira da estrada. Ele passou a caminhar por ali à procura desses pequenos animais mortos. Quando encontrava, os colocavam numa sacola para levar a algum tipo de galpão no quintal de sua casa, onde fazia os mais variados experimentos com os corpos desses animais. O que ele mais gostava de fazer era mergulhar os animais em ácido para que pudesse dissecá-los e ver como era o corpo deles por dentro. Ele deixava sua coleção de esqueletos de pequenos esquilos à mostra e também criou um cemitério de animais no quintal da casa. Seu pai não achava nada daquilo estranho, pois imaginava que sempre tratava de uma curiosidade científica aflorada no filho, e permitia que Jeffrey utilizasse seus produtos químicos para realizar esses experimentos bizarros. Em 1976, Jeffrey começou a beber e em 1977, seu último ano no ensino médio, as coisas pioraram bastante. Em 1978, o pai de Jeffrey pediu o divórcio e o casamento catastrófico que seus pais mantinham finalmente chegaria ao fim. Mas algumas semanas antes da colocação de grau de Jeffrey, sua mãe decidiu fugir com David para sua terra natal. 2 semanas depois de sua colocação de grau, Jeffrey decidiu procurar por animais mortos na beira da estrada com seu carro. Ele estava completamente bêbado e, enquanto procurava por animais, avistou um garoto pedindo carona. Era Stephen Hicks, e ele estava super empolgado, pois ele acabara de sair de um festival de músicas e aceitou na hora a carona oferecida por Jeffrey. Hicks tinha 18 anos e acabou aceitando a carona para ir para a casa de Jeff para beber e fumar maconha. Ele adorou conversar com Jeff e passar o tempo com ele, mas quando disse que precisava ir embora, Jeff imediatamente pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça de Hicks, matando-o na hora. Jeff disse em depoimento posteriores que só queria mantê-lo com ele. Jeffrey disse que não tinha intenção de matar, mas aconteceu. Ele também disse que nunca sentiu prazer no matar, mas que precisava fazer aquilo para conseguir usufruir como bem entendesse dos corpos de suas vítimas. Em 1985, ele começou a trabalhar na fábrica de chocolate, das 7 da noite até as 7 da manhã. Dahmer passou então a frequentar saunas e bares gays. Nos encontros sexuais que tinham, Dahmer se queixava que seus parceiros se moviam demais. Ele afirmou que na época passou a ver os outros como objetos, não pessoas. Para satisfazer a sua lasciva homossexual, seduzia suas vítimas em boates ou saunas gays. Quando sua presa entrava em sua casa, o canibal a drogava e matava com suas mãos, normalmente por estrangulamento. Com a vítima morta, dava início ao seu plano macabro, torná-la uma escrava zumbi sexual. Quando o cadáver se tornava intragável, abria o tórax e ficava deslumbrando com a visão anatômica do corpo humano. Após essa fase, passava então a esquartejar o corpo. Separava as partes que considerava úteis das inúteis. A partir daí, não tinha mais prazeres sexuais, senão gastrômico. Isso mesmo, tinha grande apreço a corações e tripas. Um de seus pratos preferidos era o croquete de carne humana, sem esquecer dos músculos fritos. Relatou que tinha ereções durante suas refeições. Acreditava-se que com menos, as vítimas poderiam ter sobrevivido dentro de seu corpo. Uma de suas maiores decepções foi com o gosto de sangue humano. Confessou não ser agradável ao seu paladar.
Ao que parece, aprendeu muito de química com seu pai, pois utilizava os produtos químicos para transformar carnes e ossos em líquido, ao ponto de poder escoar o material humano pelo ralo. Guardava os crânios de suas vítimas como troféus de campeonatos, receando que alguma visita desconfiasse de suas decorações. Pintava as caveiras de cinza para dar a impressão que eram instrumentos de estudantes de medicina. Tinha tanto orgulho de seus crânios que projetou transformar sua casa em um santuário, a fim de melhorar sua vida social e sua situação financeira. O apartamento de Dahmer foi descoberto ao acaso a partir de uma ronda de 2 policiais nas proximidades da universidade. Os oficiais prenderam um homem negro que corria pelas ruas algemado, pensando em se tratar de um fugitivo. Na pia da cozinha estava um torso humano rasgado. Na tábua de carne próxima, um pênis fatiado, pronto para ser cozido. Na geladeira, uma cabeça em estado avançado de decomposição. No congelador, 3 cabeças acondicionadas em sacos plásticos, além de diversos restos humanos. Também foram encontrados tonéis repletos de torso apodrecendo. Os oficiais identificaram os restos mortais de 11 vítimas diferentes, todos homens, sendo a maioria negros. No total, Jeffrey Dahmer matou 17 pessoas entre os anos de 1987 e 1991. Contudo, foi processado pelo estado de Wisconsin por apenas 12 homicídios de primeiro grau na classificação norte-americana. Dahmer foi levado ao julgamento em julho de 1992, ao ser questionado sobre sua declaração, disse ser culpado pelos crimes aos quais estava sendo acusado. Surpreendido com a informação contra a sua orientação inicial, o advogado direcionou seus esforços para que o júri considerasse Dahmer mentalmente insano. A defesa apresentou 45 testemunhas durante o julgamento, as quais relataram o comportamento estranho do acusado e suas desordens mentais e sexuais. Após 5 horas de deliberação, o júri chegou ao veredito. Jeffrey Dahmer seria culpado pelas múltiplas acusações de homicídio formuladas pela acusação. Sua sentença: 957 anos de reclusão. Em 28 de novembro de 1994, os agentes penitenciários do Instituto deixaram Dahmer para trabalhar na companhia de 2 outros presos, Jesse e Christopher, presos por homicídio em primeiro grau. Quando os agentes retornaram, 20 minutos depois, a cabeça de Dahmer havia sido esmagada. Jeffrey Dahmer morreu na ambulância a caminho do hospital. Jeffrey Dahmer é considerado um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. A crueldade e o sadismo de seus assassinatos, somado ao fato de praticar necrofilia e canibalismo, chocou ao público. Esse fato extremamente chocante foi narrado por um amigo de Jeffrey no livro Meu Amigo Dahmer, que foi adaptado para o filme que leva o mesmo nome. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e siga nossas redes sociais. Gostou?